A Eurocopa vai começar, alguns dos maiores craques do mundo estarão em campo e eu vou aproveitar esse momento de expectativa para contar para você toda a história da competição. Então senta aí que em apenas 18 minutos você vai ficar sabendo tudo sobre a Eurocopa desde a sua fundação até hoje. Então vamos lá, antigamente o futebol não era tão organizado como é hoje, né? E foi aos poucos que as principais competições foram surgindo e se solidificando aí no mundo do futebol. Em 1927, um camarada chamado Henri Delaunay, que era o secretário-geral da Federação Francesa de Futebol, sugeriu à FIFA que fosse criada uma competição com as seleções europeias num formato semelhante à da Copa América, que já existia desde 1916. Infelizmente aí pra ele, essa ideia ficou engavetada por quase 30 anos, quando surgiu a União das Associações de Futebol Europeias, a famosa UEFA, lá em 1954, e o primeiro secretário-geral foi justamente o Delaunay. Então com isso ele conseguiu fazer com que a ideia dele de ter uma competição aí pan-europeia de seleções fosse pra frente. Infelizmente ele acabou falecendo em 1955 e o filho dele, que era o Pierre Delaunay, assumiu o posto de secretário-geral e aí sim continuou tocando a ideia, né? Tanto é que até hoje o nome da taça da Eurocopa, não da competição, mas da taça, do troféu, né? É Henri Delaunay Cup, né? Em homenagem ao cara que foi o visionário que teve a ideia de criar a Eurocopa. A primeira Euro só aconteceu então em 1960 na França e naquela época era chamada de European Nations Cup, ou Copa das Nações Europeias. Mas naquela época não era como hoje, então tiveram seleções grandes que sequer tiveram interesse em participar, tipo a Itália, a Inglaterra e a Alemanha Ocidental, que recusaram o convite. Participaram da edição inicial, então 17 seleções que fizeram ali jogos entre elas até chegar a um formato final que envolvia apenas 4 seleções, beleza? Os 4 semifinalistas foram então França e aí 3 países que sequer existem mais, que foi a União Soviética, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. A vencedora então foi a União Soviética do goleirão lendário Yashin, né, que bateu aí a Iugoslávia na final por 2-1 lá no Parque dos Príncipes em Paris, com um gol do Viktor Ponedeljnik, dando ali o título, o primeiro título de Eurocopa da história para a União Soviética, né? A European Nations Cup de 1964, 4 anos depois da primeira, foi na Espanha e dessa vez muito mais seleções tiveram interesse em participar. Foram 29 ao todo e as 4 finalistas foram Hungria, Dinamarca, União Soviética de novo e a própria anfitriã Espanha. E na Eurocopa anterior, a Espanha ia jogar contra a União Soviética e acabou pulando fora por motivos políticos, né? Eles desistiram. Então quando as duas chegaram na final em 1964, tava um clima de revanche, um clima de rivalidade. E quem se deu a melhor dessa vez foi a Espanha, vencendo por 2-1 com gols do Marcelino e do Pereda, levantando a taça lá dentro do Santiago Bernabéu. Em 1968, a terceira edição da Euro foi disputada na Itália com um novo nome, né? Agora se chamava UEFA European Football Championship, ou algo como Torneio de Futebol Europeu. Foi a primeira vez que nas qualificatórias as seleções foram separadas ali por grupos, né? E foram 31 participantes ao total, com os 4 finalistas sendo Itália, Iugoslávia, Inglaterra e União Soviética, que vocês podem ver que naquela época era muito forte, né? Tinha o goleirão Yashin, o da boina, obviamente, e também ali era um time que tava sempre participando das finais, vocês estão vendo, né? Mas agora vem a melhor parte do vídeo, se você pudesse assistir só uma parte que seja essa, mano, porque olha só, semifinal da Eurocopa 1968, é um jogo que deixa claro como o mundo do futebol era louco, ainda é, né? Mas era mais louco ainda. O que aconteceu naquela semifinal? Itália e União Soviética se enfrentaram e o jogo acabou em 0-0, beleza? Aí você pensa, 0-0 no tempo normal e na prorrogação, nós vamos pros pênaltis. meu amigo, naquela época não tinha decisão por pênaltis. Sabe como é que foi decidido o finalista? E o finalista de uma competição grande da Eurocopa. Sabe como é que foi decidido, amigo? Exatamente. No cara e coroa. Isso mesmo, cara, um jogo de semifinal de Eurocopa já foi decidido no lançar de uma moeda, beleza? E a Itália, a anfitriã, foi a sortuda e acabou indo pra final, acredite se quiser. E afinal, a Itália jogou contra a Iugoslávia, mas as regras eram tão loucas que esse jogo também acabou por empate, 1-1. Aí você pensa, ah, lá veio o juizão com mais uma moedinha, né? Não, não, não. A decisão do título tinha uma regra diferente, por algum motivo. Aí, na final, teve um replay, né? Que é um segundo jogo pra determinar o campeão. Nesse segundo jogo, a Itália ganhou por 2-0 lá no Estádio Olímpico de Roma, com gols de Luigi Riva e Pietro Anastasi. Naquela época, como a gente pode ver, era até difícil entender as regras do futebol, né? Mas aqui no Eurofute é muito simples. Se você gostou do conteúdo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para ajudar nosso trabalho. Muito obrigado. A quarta edição da Euro, então, em 1972 foi na Bélgica. A Bélgica conseguiu ser uma das 4 semifinalistas, mas a final foi entre
Quem acertou, chutou União Soviética, né? Obviamente eles estavam na final, só que eles tomaram de 3-0 da Alemanha. Com 2 gols do Gerd Müller, né? O lendário Gerd Müller, e uma seleção da Alemanha que também tinha Beckenbauer e outros nomes, que praticamente foi a mesma seleção que ganhou a Euro em 72 e logo depois a Copa do Mundo em 74. Aí em 1976 foi uma Eurocopa importante, porque ela foi disputada na então Iugoslávia e foi a última Euro com esse formato de apenas 4 finalistas, apenas 4 times e seleções jogando esse mata-mata final, né? A final foi em Belgrado, que hoje é a capital da Sérvia, entre Tchecoslováquia e Alemanha Ocidental. O jogo acabou 2-2 depois do tempo normal e da prorrogação. Aí você já começa, putz, lá vem os caras, né? O que vai ser? Cara, o coroa? Vai ser replay? Não, dessa vez não teve nada disso, beleza? Foi a primeira competição que eles botaram a decisão por pênaltis, com o título indo pra Tchecoslováquia, com o último pênalti sendo um pênalti histórico, rapaziada. Vocês estão ligados o pênalti de cavadinha? Então, foi inventado nessa Euro. Na gringa, né, eles já não chamam de cavadinha, eles chamam de Panenka, né, em homenagem ao Antonín Panenka, jogador da Tchecoslováquia, que deu o título para sua seleção, batendo o último pênalti assim, de cavadinha. A Itália sediou a Euro pela segunda vez em 1980. Da primeira vez ela tinha sido campeã quando sediou, né? Dessa vez ela não conseguiu. Mas o importante dessa Euro é que foi a primeira vez com que 8 seleções participaram da fase final. E olha como é que ficou, né? 2 grupos com 4 seleções cada, e o primeiro colocado de cada grupo ia direto pra final. E o segundo colocado de cada grupo disputava o terceiro lugar. Meio estranho, né, cara? Mas dá pra perceber que os caras foram alterando as regras, mudando o formato, até chegar mais ou menos numa coisa um pouco mais decente, que é o que a gente tem hoje. No Estádio Olímpico de Roma, a Alemanha foi campeã, então, em 1980, com 2-1 pra cima da Bélgica, com 2 gols do Horst Rubesch. O último de cabeça. Esse cara era conhecido na Alemanha como Kopfball Unghauer, ou o monstro cabeceador, né, pela sua habilidade ali em fazer gols de cabeça. Em 1984 foi a vez da França sediar a Eurocopa e ela foi pra final e ganhou em cima da Espanha por 2-0, com um dos gols sendo de falta de Michel Platini. Por que isso é relevante? Porque naquela Euro, velho, o Platini fez história, tá? Ele marcou 9 gols na competição em apenas 5 jogos, se tornando até hoje o cara que mais marcou gols em apenas uma edição da Euro e também o maior artilheiro histórico da competição. Ninguém nunca marcou mais que 9 gols na Euro, né? O Cristiano Ronaldo tá empatado com o Platini, tem 9 gols também, porém o Cristiano Ronaldo atingiu isso em 21 jogos, o Platini atingiu em 5. Mas vocês acham que o Cristiano Ronaldo não vai chegar babando nessa Eurocopa pra fazer golzinho e se meter como o maior artilheiro histórico da competição? Eu tenho certeza que isso aí tá na lista dele de tarefas, mano. E nessa edição eles mudaram novamente o formato, mantiveram os 2 grupos com 4 seleções, só que ao invés de ter aquele bagulho de cada líder de grupo ir direto pra final, eles fizeram o que a gente considera mais normal hoje em dia, que é os 2 melhores de cada grupo passaram pra semifinais. Pra quem começou lá com jogar moeda pra cima, tá melhorando esse formato aí, né? A Eurocopa de 88 foi na Alemanha Ocidental, mas teve a Holanda como grande destaque, grande campeã do torneio, né? Aquela Holanda que tinha nomes como Koeman, o Rijeka, o Gullit e o Van Basten. A Holanda tirou a própria Alemanha nas semifinais e depois ganhou na final de... Sim, ganhou na final da União Soviética por 2-0. Foi com gols do Gullit e do Van Basten. Inclusive esse gol do Van Basten na final é muito conhecido porque ele meio que dá um voleio, dá um chute de prima assim, num canto da área praticamente sem ângulo, mete um baita de um golaço, né? Em 1992 foi a vez da Suécia então sediar a Eurocopa, mas quem se deu bem foi uma vizinha da Suécia, foi a Dinamarca, o que não deixa de ser uma zebra total, porque naquela época a Dinamarca sequer tinha todos os jogadores da sua seleção profissionalizados, né? Muitos deles aí tinham outras profissões também, como acontece com algumas seleções menores da Europa até hoje. E o pior, ela só se classificou para a fase final de disputa da Euro porque a Iugoslávia foi desclassificada por motivos políticos. Mesmo assim, a Dinamarca foi chegando e chegando até vencer a poderosa Alemanha na final por 2-0, uma seleção que era muito boa, né? Naquela época eles tinham o Laudrup, que era um grande meia, e também o Schmeichel, o goleirão histórico aí do Manchester United, que é o pai do Kasper Schmeichel do Leicester, né? E a Alemanha nessa Eurocopa de 92 jogou pela primeira vez a competição de forma unificada, né? Todas as outras vezes eu vinha falando como Alemanha Ocidental, Alemanha Ocidental. Essa aí foi depois da queda do Muro de Berlim, com a Alemanha já como um país só.
E vocês lembram que a Euro, até esse momento ali da história, tinha um nome diferente, né? Mas é em 1996 que de fato ela passa a ser chamada UEFA Euro, e aí o ano, né? Igual esse ano vai ser o UEFA Euro 2020. E mais uma vez eles mudaram o formato, expandindo as seleções. Dessa vez 16 chegaram nessa fase final, com 4 grupos de 4 seleções cada um, com as 2 melhores seleções de cada grupo passando para os mata-matas. Então a Inglaterra sediou essa edição, mas a grande campeã foi a Tchecoslováquia. Só corrigindo a informação, na verdade quem saiu atrás do placar e depois foi campeão foi a Alemanha, tá? Então sempre que o Pedro se referir a Tchecoslováquia como campeão, ele tá querendo dizer a Alemanha. Que chegou na final contra a Alemanha, começou perdendo, mas virou com 2 gols do Bierhoff. E ela foi ganhar essa competição na prorrogação e alerta de regra nova, porque o jogo empatou por 1 a 1 no tempo regulamentar e foi pro famoso gol de ouro, né? Se você é muito jovem e não lembra o que é isso, era uma regra que é o seguinte: vai pra prorrogação, só que ao invés de jogar a prorrogação inteira, ganha quem fizer o primeiro gol, né? No caso, a Tchecoslováquia marcou um gol, pronto, acabou o jogo ali, ganhou. Foi a primeira vez que essa regra foi adotada em uma grande competição. E por falar em primeira vez, a Eurocopa de 2000 foi a primeira que foi disputada em mais de um país, né? Foi na Holanda e na Bélgica ao mesmo tempo, mas não deu pra nenhuma das duas, porque repara no ano. 2000, né? Quem é que tinha sido campeão em 98, como nós brasileiros sabemos muito bem? A França. A França chegou muito bem pra Euro e acabou ganhando. E acabou vencendo da Itália no De Kuip, em Roterdã, por 2 a 1. Agora, o roteiro dessa final é fantástico, né? A Itália ganhava até os 48 do segundo tempo, quando a França empatou e depois ganhou no gol de ouro, velho. Então, é assim, a Itália deixou escapar pelos dedos mesmo. Aquela seleção da França que tinha o Zidane, eleito o melhor da competição, tinha o Henry, o Deschamps, o Thuram, Vieira, era uma de uma seleção, maluco. A próxima é uma das Eurocopas mais conhecidas de todas, porque foi a de 2004 em Portugal. Portugal, a seleção, era treinada pelo Filipão, que tinha acabado de ser campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e tinha à sua disposição ali um rol de craques que poucas vezes uma seleção consegue juntar. Tinha o Maniche, o Pauleta, o próprio Figo, o brasileiro naturalizado Deco e o Cristiano Ronaldo surgindo, né? Além de jogar em casa, o que fazia a seleção de Portugal ser amplamente favorita na final contra a Grécia. Mas ninguém dava nada pra Grécia naquela competição, mas eles tinham planos diferentes. Na fase de grupos começaram justamente no grupo de Portugal, vencendo Portugal por 2 a 1. Depois empataram com a Espanha, perderam pra Rússia e passaram em segundo no grupo nos critérios de desempate, né? Aí nas quartas de final pegam nada mais nada menos do que a França, que era poderosíssima naquela época, e conseguem vencer por 1 a 0. Grande feito. E aí nas semis acontece algo muito louco, velho. Eles vão enfrentar a República Tcheca e se classificam pra final vencendo por 1 a 0, mas com uma nova regra, alerta de regra nova, maluco. É o Silver Goal, o gol de prata. Não é mais o gol de ouro, é o gol de prata. Qual que é a diferença, né? O gol de ouro, a qualquer momento da prorrogação que você marcar o gol, pá, acabou o jogo ali, quem marcou o gol é campeão. O gol de prata é mais ou menos o seguinte: vai pra prorrogação e o primeiro tempo da prorrogação vai ser jogado inteiro. Porém, se alguém fizer um gol e estiver vencendo, quando acabar o primeiro tempo, aí ninguém joga o segundo, beleza? Aí acabou a final ali. Foi assim que a Grécia foi pra final, e essa regra é tão bizarra que nunca mais foi usada, né? Ainda bem, mano. E na final tudo indicava que Portugal seria campeão, porém, os gregos tinham planos diferentes e de cabeça o camarada Caristeas, que já tinha decidido contra a França, faz o gol no Estádio da Luz, lá em Lisboa, carregando o título pra Grécia e deixando os portugueses muito tristes, mas calma que chegaremos no momento em que eles ficam muito felizes. A Euro 2008 foi mais uma compartilhada entre 2 países. As sedes foram na Áustria e na Suíça, e foi lá o embrião, né, do surgimento daquela Espanha avalaçadora, que começou ali a jogar com um futebol estilo tic-tac, né, de posse de bola, que vinha surgindo ali nos próximos anos, que começaria a se adaptar e se formar e se consolidar no Barcelona e na própria seleção da Espanha. Mas foi ali em 2008 que a gente teve a primeira amostra, o primeiro gostinho desse tipo de futebol com a seleção da Espanha, né, que venceu aí a Alemanha na final por 1 a 0 com um gol do Fernando Torres, numa das jogadas que eu mais curto, porque ela tem arranque, ela tem velocidade, ela tem sede de fazer o gol, e o Fernando Torres fez, decidiu numa Euro que foi a melhor parte da carreira dele. Ele que no auge era um atacante imparável, mas sofreu muito com lesões durante a carreira. Lá ele fez o gol da vitória na Euro, e aí foi eleito naquele ano o 3º melhor jogador do mundo. O Xavi foi eleito o melhor jogador da Espanha, né? A chave daquele time. Que também tinha o Casillas, o Puyol, o Fábregas, o Davi Villa e outros bons jogadores aí. O Davi Villa não pôde jogar a final, mas ele foi o artilheiro com 4 gols. Já na penúltima edição, em 2012, estamos chegando aqui nos tempos atuais, hein? Segura aí. A gente teve mais uma Eurocopa aí que foi compartilhada por 2 países. Polônia e Ucrânia se juntaram numa Euro que mais uma vez teve a Espanha como campeã, se tornando ali a primeira seleção da história a conseguir ser bicampeã consecutiva da Euro, né? E também a primeira seleção da história a ganhar 3 títulos de
de mais alta magnitude consecutivos, né, que foi a Euro 2008, Copa do Mundo 2010 e depois Euro 2012. A geração de ouro da Espanha não decepcionou, foi pra final e mostrou por que tem um apelido de Fúria, né? Na final do bagulho, eles meteram nada mais, nada menos do que 4-0 na Itália. Eles amassaram os italianos lá em Kiev, na Ucrânia, e essa final aí, um dos 4 gols foi feito pelo Fernando Torres, né? Eu acabei de falar dele, mas ele se tornou aí o primeiro jogador da história a marcar gols em 2 finais de Eurocopa diferentes. E aquela seleção lá, mano, foi o auge, né? Os caras tinham Xavi, Iniesta, Puyol, Sérgio Ramos, todo mundo ali jogando no seu, pô, no pique, né? Os caras estavam tudo no pique, entrosadaço, tic-tac até o talo, né? E ganharam mais uma. Aquela seleção era boa de ver, velho. E aquela seleção teve uma curiosidade, que 6 malucos empataram na artilharia, com 3 gols apenas, né? Que foi o Cristiano Ronaldo, o Dzagoev, o Fernando Torres, aí o Mário Mandzukic, o Mário Balotelli e o Mário Gomes, né? 3 Mários diferentes, dividindo a artilharia da Euro, né? Sabe o que isso significa, né? Nada, exatamente, absolutamente nada. E agora vamos para a última Eurocopa em 2016, quando a França sediou mais uma vez. Rimou, mas foi sem querer. E nessa Eurocopa de 2016 tivemos mais uma vez uma mudança de formato. Eles aumentaram para 24 seleções, antes eram 16, né? E aí ficou um bagulho estranho, com aquele formato estranhão de 6 grupos de 4 times. Os 2 primeiros de cada grupo vão para os mata-matas e os 4 melhores terceiros colocados também. É uma Eurocopa inflada, né? Vamos ser sincero. Porém, meio que deu certo isso em 2016, porque, por exemplo, a Islândia classificou como uma dessas melhores terceiros colocados ali, né? E conseguiu ir longe, foi até as quartas de final da Eurocopa, eliminando a Inglaterra pelo caminho. A Islândia, que tem pouco mais de 300 mil habitantes, e é um país aí com jogadores que nem todos são profissionais do futebol, alguns jogam, tipo, tendo outras profissões ao mesmo tempo, né? Então foi um fato incrível. Eles vieram com aquela comemoração lá do Haka, que deixou todo mundo empolgadaço na Euro lá, foi uma febre naquela época. Mas a melhor história daquela Euro foi Portugal. Portugal, cara, teve um grupo razoavelmente fácil, né? Hungria, Áustria e Islândia. Aí você pensa, pô, Portugal é favoritaço, né? Empatou os 3 jogos, irmão. Passou como terceiro colocado no grupo, sem ganhar nenhuma partida na fase de grupos. Aí precisou da prorrogação pra vencer a Croácia nas oitavas de final, precisou dos pênaltis pra vencer a Polônia nas quartas e chegou nas semifinais, então, sem vencer nenhum jogo no tempo normal, mano. Sem fazer nenhum jogo convincente, né? A seleção de Portugal tava decepcionando muito, mas tava na semifinal. Foi jogar contra Gales, teve o seu primeiro grande jogo aí, ganhou por 2-0 sem tantos problemas. Gales que também vinha sendo uma surpresa naquela Euro, né? Mas a final pra Portugal é no Stade de France, né? Lá na França, contra os anfitriões da França e contra Antoine Griezmann, que era o artilheiro da competição com 6 gols. A França era absolutamente favorita, cara. Por todos os prognósticos, praticamente todo mundo apostava na França. E pior ainda, isso ficou mais reforçado quando aos 25 minutos de jogo, Portugal perde nada mais nada menos do que o Cristiano Ronaldo por lesão. Aí tu pensa, pô, os caras já não são favoritos, perderam ali o principal craque, vai da França. E a França jogou melhor nos 90 minutos, aliás, jogou até bastante melhor, mas Portugal segurou o 0-0. Aí, meus amigos, aí o futebol tem coisas, né? Portugal melhorou na prorrogação e o Fernando Santos tirou o Renato Sanches, né, a jovem revelação daquele torneio, pra botar o Éder, um atacante altamente contestado, um desses caras que fez muito poucos gols na carreira, mas naquele ano ele tava predestinado, porque ele entrou e no meio da prorrogação ele acerta um tirambão de fora da área pra marcar 1-0, um herói improvável. Ninguém imaginava que o Éder decidiria uma Eurocopa, mas ele decidiu. Foi o primeiro título de grande magnitude de Portugal e parece que isso aí abriu as portas, porque eles ganharam a Euro 2016 e aí a UEFA criou uma nova competição, que é a Nations League. Ninguém dá muita bola, é verdade, mas é uma competição oficial. Portugal foi lá e na primeira edição venceu em 2019 a Holanda na final também por 1-0, botando 2 títulos europeus no bolso em apenas 3 anos, uma seleção que antes não tinha ganhado nada. Não, e mais, tá? Portugal chega pra essa Euro 2020 aí com um dos melhores elencos do campeonato todo, talvez top 3, né? Ou top 2 até, dá pra discutir. Então eles vêm com grandes jogadores aí, certamente querendo repetir aquele feito de 2016. Será que eles podem ir pelo menos longe? Eu creio que sim. E agora chegamos na Eurocopa 2020, que é absolutamente falsa, porque ela é disputada em 2021, mas tá aí, essa foi toda a história da Eurocopa pra você aí em poucos minutos. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o gostei, que ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal. Também deixa nos comentários aí qual que foi a Eurocopa mais emocionante, qual que foi a sua favorita, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou! Então senta na cadeira que eu vou resumir pra você 15 edições da Euro em apenas 14 minutos. Então se prepara aí que eu vou resumir pra você 15 edições da Euro em apenas 13 minutos. Então se prepara que eu vou resumir pra você 15 edições da Euro em apenas 12 minutos.
Ai, ai. Se as pessoas soubessem o que acontece por trás das câmeras, né, cara?